Oi, queridos! Vamos para mais uma história fantástica desse livro precioso, livro que tem poder para transformar a minha vida e a sua vida também. Mas antes, eu quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve no nosso canal, dá o like e compartilhe. E eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe suas vidas, abençoe suas famílias, meus queridos. E a Ele, somente a Ele, a esse Deus da Bíblia, toda a honra e toda a glória sempre. Mas lembrando um pouquinho da última história, o rei Saul, ele desobedeceu ao Senhor e ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E nós aprendemos com essa história passada que Deus quer que você seja obediente a Ele. E Samuel, ele continuou falando com Saul. E ele disse para Saul: Saul, por que você desobedeceu ao Senhor, né? Trouxe o rei, trouxe esses animais. E Saul falou para Samuel que a culpa era do povo. Ele disse: foi o povo que quis trazer os animais, os bois, as ovelhas, para poder oferecer um sacrifício ao Senhor. Vocês lembram que eles trouxeram o melhor das ovelhas e os melhores bois? E também o rei? Mas o Saul, quando falou isso, ele mentiu, porque ele era o rei. Então, se ele falasse para o povo, não vamos levar nada, porque Deus disse para não levar, o povo teria obedecido. Mas Saul, ele mentiu. Além de deixar o orgulho no seu coração, agora também a mentira, dizendo que a culpa era do povo. Sabe, meus queridos, quando a gente começa a pecar e a gente não se arrepende, não confessa ao Senhor, o pecado no nosso coração vai gerando cada vez mais pecado. E uma coisa que a gente não deve se esquecer nunca é que Jesus, ele morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado. Jesus pagou um preço muito alto para que nossos pecados fossem perdoados. Ele deu a vida dele lá na cruz do Calvário, por amor a você e por amor a mim também. Sabe, meus queridos, o pecado de Saul tinha afastado Saul de Deus. O pecado, ele nos separa, ele nos afasta de Deus. E Saul tinha se esquecido que Deus, ele nos dá força para obedecer. Se você quiser obedecer ao Senhor, peça ajuda e Ele vai te ajudar e vai te dar força para você se tornar obediente. Em 1 Samuel 15:26, olha o que Deus falou para Saul. Samuel disse assim para ele: você rejeitou a palavra do Senhor. O Senhor o rejeitou como rei em Israel. Deus, ele amava Saul, mas Deus, ele não ama o pecado. Aquilo que Saul estava fazendo, a desobediência, gerou orgulho, gerou a mentira. O pecado no coração de Saul tinha afastado Saul de Deus. Saul desprezou, rejeitou a palavra do Senhor. E o Senhor agora rejeita Saul como rei de Israel. Deus fala para Samuel que Deus agora, ele escolheu outra pessoa, um outro homem, para ser o rei de Israel. Um homem que agradava o coração do Senhor. Se você tem pecado no seu coração, lembre-se que Jesus morreu por isso, pelo seu pecado. Mas ele ressuscitou e ele quer perdoar o seu pecado. Se arrependa, confesse ao Senhor, não deixe o pecado acumular dentro do seu coração, ficar guardado dentro do seu coração. Deus, ele fala para Samuel, e lá em Belém, na casa de um homem chamado Jessé, e ele diz para Samuel levar azeite, porque um dos filhos de Jessé vai ser o rei de Israel. Então Jessé, ele vai até Belém e ele chama
Jessé não, Samuel vai até Belém e ele chama Jessé, vai até a casa dele para oferecer sacrifício ao Senhor. E ele fala para Jessé, Jessé, chama os teus filhos. E Jessé chama o filho dele de acordo com a idade, do mais velho para o mais novo. Então, ele vem o Eliabe, que era o primogênito de Jessé. E quando Samuel olha para Eliabe, Samuel pensa assim, é este o rei que Deus escolheu. Porque Samuel estava olhando para a aparência de Eliabe. Vocês lembram que Saul, ele era bem alto e ele era muito bonito? Então, mas Deus, ele falou assim para Samuel, Samuel, não é este. Samuel, não olhe para a aparência. Eu não vejo a aparência, Samuel. Eu olho para o coração, não é esse. Então Samuel, ele fala para Jessé que não era aquele, para ele chamar os outros filhos. Então Jessé, ele chama mais os outros 2 filhos dele, que eram o Aminadab e o Samá. E Deus fala para Samuel, Samuel, não são esses. E aí Jessé manda vir todos os seus 7 filhos. E vem os 7 filhos de Jessé diante de Samuel. E Samuel olha para eles e Deus diz, não é nenhum desses, Samuel. Então Samuel, ele fala para Jessé, escuta, você não tem outro filho? São só esses filhos que você tem? E Jessé fala assim, eu ainda tenho outro filho sim, mas ele é o mais novo, ele é pastor de ovelha, ele está lá no campo. Samuel, ele fala assim para Jessé, chame ele e ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Deus tinha dito para Samuel que aquele jovem, o caçula de Jessé, que se chamava Davi, seria ele o novo rei de Israel. E assim, Davi veio e diante dos seus irmãos, diante do seu pai, Samuel ungiu Davi com óleo, mostrando que Davi seria o novo rei de Israel. Sabe, Davi, ele era o menor dos irmãos, o caçula. Para sua família, ele não era tão importante, porque o seu pai nem havia convidado Davi para participar da comida, né, do almoço com o profeta, né, com o sacerdote Samuel. Então, só os outros filhos vieram para comer depois do sacrifício com o profeta, né? E ele era o caçula, ele era o mais novo, ele ficava lá com o rebanho, né? Lá com as ovelhas. Mas Deus, ele não estava olhando pelo que Davi era. Ele não olhava a aparência de Davi, apesar que a Bíblia diz que Davi ele tinha uma boa aparência, né? Mas Deus via o coração de Davi. Os outros filhos de Jessé, Samuel olhou a aparência, mas Deus disse que olhava o coração. Vamos ler um versículo que fala sobre isso. Ele está em 1 Samuel 16, 7, parte B do versículo. Diz assim, porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O coração de Davi agradava a Deus. O coração de Saul já tinha deixado de agradar o Senhor. Mas e você? O seu coração, como é que tá? Deus, ele vê o seu coração. Deus também vê o meu coração. Então devemos sempre estar pedindo para que Deus
olhe dentro do nosso coração, para que a gente possa ter um coração que agrada ao Senhor, como o coração de Davi. Se a gente tem pecado dentro do nosso coração, devemos nos arrepender e buscar o Senhor para que Ele nos perdoe e a gente possa ter um coração limpo, um coração que agrade ao Senhor. Talvez, aonde você estuda, as pessoas podem rir da sua aparência, né? Talvez você tenha alguém até que faça bullying com você. Talvez algumas pessoas não dão muita importância para você. Mas saiba que Deus, Ele não olha a nossa aparência. Deus, Ele vê o nosso coração. O que é mais importante em você para Deus é o seu coração. E a Bíblia diz que a gente deve guardar o nosso coração. Por isso você deve, se você tem o Senhor como Salvador, você deve sempre buscar o Senhor para que Ele possa estar te ajudando a ter um coração que o agrada. E você, meu querido, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, mas você crê, se você crê que você é pecador, que você faz coisas que desagradam ao Senhor, e se você crê que Jesus, o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu na cruz pelos seus pecados, Ele foi sepultado, mas depois de 3 dias, Ele ressuscitou, Ele está vivo novamente, e Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Confessa seu pecado para Ele, peça perdão e peça para Ele vir morar dentro do seu coração. E Ele vai fazer isso, porque Ele ama você. Você é precioso para Ele. Ele deu a vida dele por amor a você. E lembre-se que Ele vê dentro do seu coração. Não espere, meu querido. Entregue seu coração para Jesus. Sabe, meus queridos, a Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi rei, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Que coisa maravilhosa! Mas o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E a Bíblia diz que Saul ele vivia atormentado, ele vivia muito mal. Então, um dos servos de Saul falou para Saul que seria bom se alguém tocasse harpa para Saul, quem sabe Saul melhorasse. E assim eles vão buscar Davi, porque esse servo conhece, sabe que Davi também toca harpa e mandam buscar Davi para que Davi possa tocar para o rei Saul, para ver se o rei melhorava. E a Bíblia diz que Davi tocava harpa e ele também era forte e ele era valente e o Senhor era com Davi. Então Davi vem e Davi pega a harpa e ele começa a tocar para o rei Saul. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que quando Davi tocava, Saul melhorava. Aquele espírito ruim que ele estava saía e aquele tormento, aquela angústia que ele tinha também saía quando Davi tocava a harpa para ele. Deus estava usando Davi para ajudar o rei Saul. Deus, apesar da desobediência, Deus amava o rei Saul e amava também Davi. Mas o nosso pecado, ele traz consequência. E essa consequência trouxe o pecado, de Saul, trouxe a consequência dele perder o reino. Saul, então, ainda não sabia que Davi seria o rei de Israel. Mas Deus, ele ia fazer ainda grandes coisas em Israel, através da vida de Davi. E Deus quer fazer grandes coisas na sua vida também. Por isso, Deus, ele vê o seu coração. Lembre-se sempre disso. E Deus vê o nosso coração, porque Ele nos ama e Ele quer
que a gente confesse os nossos pecados. Ele quer que a gente tenha um coração limpo diante dele, porque isso é bom para mim e é bom para você. Beijo, que Deus te abençoe e abençoe sua família. Fique com Jesus. Lembre-se que tu é precioso para Ele. Tu vale mais do que o ouro e do que a prata. Vale mais que o mundo inteiro.